Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito, 150 salmos em 150 dias. E nesse desafio hoje vamos meditar um pouco no Salmo 77. Não perca, logo após a leitura do Salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Ao músico-chefe, Ageduntum, Salmo de Asaf. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus com minha voz, e Ele deu ouvidos a mim. No dia da minha tribulação eu busquei o Senhor. À noite estendi minhas mãos sem cessar. Minha alma se recusou a ser consolada. Eu me lembrei de Deus e estava atribulado. Reclamei e o meu espírito estava sobrecarregado. Selá. Tu sustentas os meus olhos acordados. Estou tão atribulado que não consigo falar. Considerei os dias de antigamente, os anos dos tempos antigos. Na noite eu clamo, eu chamo à lembrança a minha canção. Converso com o meu próprio coração, e o meu espírito fez uma busca diligente. O Senhor rejeitará para sempre? Não será mais favorável? Sua limpa misericórdia se foi para sempre? Acaso sua promessa falha para sempre? Esqueceu-se Deus de ser gracioso? Por raiva, ele encerrou suas tenras misericórdias? Selá. Eu disse, esta é a minha enfermidade, mas eu me lembrarei dos anos da mão direita do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente eu me lembrarei das tuas maravilhas antigas. Também meditarei na tua obra e falarei dos teus feitos. Teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é um Deus tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que faz maravilhas. Tu declaraste a tua força entre o povo. Com o teu braço, tu redimiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Selá. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram. Elas tiveram medo. As profundezas também se atribularam. As nuvens derramaram água. Os céus enviaram um som. Tuas flechas também saíram. A voz do teu trovão estava no céu. Os raios iluminaram o mundo. A terra tremeu e se agitou. Teu caminho está no mar, a tua vereda nas grandes águas, e os teus passos não são conhecidos. Tu lideras teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Esta é a palavra de Deus para nós no dia de hoje, através do Salmo 77, um Salmo de Asaf. E ele mostra aqui angustiado a ponto de não conseguir dormir. Asaf compôs este salmo para afirmar a sua confiança em Deus nos momentos mais difíceis da sua vida. É um salmo pessoal, já que outros eram de origem nacional. E aqui ele mostra que atravessava um momento difícil que o fez clamar. Um momento em que ele não achava solução para o problema, nem tampouco ele conseguia consolo para sua própria alma. Era um momento de dor. Não relata aqui, não se faz conhecer o momento em que foi inscrito, ou foi escrito, ou vivenciado esse salmo, essa situação por ele, aqui expressada. Mas ele mostra que ele passou aqui por uma crise de fé. E quantos de nós não passamos por crises assim? Quantos de nós não nos angustiamos quando nos colocamos, quando estamos, não nos colocamos, mas quando estamos diante de um problema, seja ele de qual for a origem, seja financeira, social, de enfermidade, seja ela qual for a situação.
Quantas vezes nós nos colocamos nessa situação de angústia e que à noite nem conseguimos dormir, começamos a questionar a Deus porque não vemos a solução. E aqui, nessa crise de fé, ele se achou em situação de pessimismo. O pessimismo começou a atacar ele a ponto de ele dizer: mas será que Deus, a misericórdia dele se esgotou? Será que ele está com raiva a ponto de me deixar passar por tudo isso, né? Então, isso mostra uma desesperança. Quantos de nós não caímos numa situação como essa? Temos esperança em Deus, Deus vai nos ajudar, tudo vai melhorar, tudo vai passar, mas em algum momento parece que tudo fica pior e sem solução. E aí ele depois parece uma virada no seu modo de pensar, que ele traz de volta a condição de servo esperançoso, porque ele começa a relatar no seu clamor que ele foi tratado por Deus. No auge da desesperança, surgem as lembranças da soberania, do poder do seu Deus, dos milagres, das maravilhas que ele operou, fazendo assim recuperar a sua esperança e a sua confiança em Deus. Nós vemos que ele começa aqui: clamei a Deus com minha voz, a Deus com a minha voz, e ele deu ouvidos a mim. Então ele não estava mais nessa situação, porque ele já foi logo dizendo: eu clamei a Deus com a minha voz, e Deus com a minha voz, né? Ele faz a ênfase, porque é como se ele tivesse chegado até a gritar, porque ele usou a voz, e ele deu ouvidos a mim. Mas logo no 2 ele diz: no dia da minha tribulação eu busquei o Senhor, à noite eu estendi minhas mãos sem cessar. Há momentos assim a gente levanta as mãos para o céu e diz: Deus, socorro, não há solução, não é? Mas ele continuou: minha alma se recusou a ser consolada, porque é assim mesmo, a gente começa a ouvir essas palavras, né? Deus vai te ajudar, vai dar tudo certo, mas depois a gente fala para a gente mesmo, se recusa, porque diz assim: Deus vai te ajudar. É muito fácil falar, não está vivendo o que eu estou vivendo, né? E em vez de querer consolar a nossa alma e dizer: realmente, Deus vai me ajudar, Deus está trabalhando ao meu favor, em algum momento ele vai chegar, mas nos recusamos, porque a dor é tão grande que a gente não consegue mostrar para a nossa alma um consolo, um conforto, aumentar a esperança. E ele diz no verso 3: e eu me lembrei de Deus, e estava atribulado, e reclamei, e o meu espírito estava sobrecarregado. E aí vem o Selá, né? Para a gente parar para uma reflexão aqui. Ele diz que se lembrou de Deus, mas ele estava tão atribulado. Isso é um perigo. Quando a gente está muito atribulado, a gente acaba virando para Deus mesmo e dizer assim: oh Deus, né? Por que eu estou passando tudo isso? Você não está vendo isso, né? Mas a gente precisa lembrar que Deus, ele não tem obrigação de nos dar uma vida de mar de rosas, sem sofrimentos, não é? Porque a vida não é um conto de fadas. Mas ele começou aqui no verso 4: tu sustenta os meus olhos acordados, eu estou atribulado e não consigo falar. Ele começou dizendo que usava a voz, levantava as mãos, mas chegou um momento que a tribulação foi tão grande, o desespero, acho que aqui até uma depressão mesmo, um sentimento dolorido na alma, que ele disse que agora ele já não conseguia mais falar. E ele continua no verso 5: eu considerei os dias de antigamente, os anos dos tempos antigos. Na noite eu chamo a lembrança a minha canção. Tipo, ele lembrava dos tempos bons, né? Dos tempos de refrigério. E aí ele começa dizendo: converso com o meu próprio coração, e o meu espírito fez uma busca diligente. Ou seja,
Na outra versão, ele diz assim: de noite eu indago o meu íntimo e o meu espírito prescruta, ou seja, eu comecei a examinar, comecei a avaliar. A gente faz essas avaliações, mas é complicado, porque quando a gente coloca o nosso foco no problema, a gente não vê realmente solução e a gente fica se questionando por que que Deus é tão bom, ele fez tanta coisa, ele faz tanta coisa, mas por que que ele não faz agora por mim? A gente quer sempre um estalar de dedos, um milagre, mas a gente precisa refletir. E aí ele diz, começa a sua lamentação no verso 7: o Senhor rejeitará para sempre? Não será mais favorável? Ou seja, acabaram suas misericórdias? Ele diz, sua limpa misericórdia se foi para sempre? Tipo, acabou? Acaso a sua promessa falha para sempre? Esqueceu-se Deus de ser gracioso? Por raiva ele encerrou suas tenras misericórdias? Aí vem novamente selar para a gente parar e refletir. Louvado seja Deus, porque em Lamentação de Jeremias 3:22 até o 26, eu vou até ler aqui para a gente ver, diz assim: esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Glória a Deus, é para aqueles que o buscam, né? A gente sabe que a Bíblia tem diversos versículos que falam, né? Que aquele que o busca, o encontra, o achará. Né? Então ele quer que nós busquemos a ele, que nós entendemos. Eu sempre chamo a nossa reflexão para a soberania de Deus. É ele que está acima de tudo e de todos. É ele que tem todo o poder e a gente precisa lembrar disso, mas nós precisamos nos achegar a ele com humildade, com reconhecimento, porque ele é maravilhoso, ele nos criou à sua imagem e semelhança. E isso significa que eu preciso buscar a semelhança dele, me assemelhar a ele, né? Então, eu já falei muito sobre isso em outros salmos, mas vamos lá. E aí ele continua, né? É, o 10 ele dizia, eu disse, esta é a minha enfermidade, mas eu me lembrarei dos anos da mão direita do Altíssimo. Ou seja, no verso 10 ele reconheceu que essa era a sua enfermidade, era olhar, era não olhar para as obras de Deus. Aí, a partir do verso 11, é onde existe essa virada aí para ele reconhecer e dizer para a sua alma, né? Eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente eu me lembrarei das tuas maravilhas antigas. Também meditarei na tua obra e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é um Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que faz maravilha. Tu declaraste a tua força entre o povo. E aí ele começa relatando as obras de Deus. E a gente precisa tirar uma lição, ou melhor, lições desse salmo, nesse dia, nesse momento em que esse salmo chega até a nós, não sem propósito, porque toda palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, a gente precisa aprender a perguntar para nós mesmos onde está o nosso foco, onde é que a gente está colocando a nossa atenção, se é os problemas que são grandes demais, porque eles não são maiores do que o nosso Deus. Deus, o Criador do céu e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano acima de tudo. É nele que nós devemos colocar o nosso foco. Devemos lembrar que Deus não nos causa problemas. Tem problemas que são nós mesmos que procuramos. Tem problemas que nós mesmos causamos, mas tem problemas que nos sobrevêm para alguma finalidade, para um aprendizado, para um fortalecimento, para que a glória de Deus seja manifesta através de nós. Se nós prestássemos atenção a isso, grandes coisas faria o Senhor através da nossa vida, porque aonde quer que estejamos, não estamos por acaso. Se Deus nos colocou dentro de uma família, porque temos uma missão nessa família e precisamos mostrar a diferença
entre aquele que presta atenção a Deus e aquele que não está nem aí, ou seja, o tolo, o insensato, que não pensa nas coisas, que não pensa nas suas atitudes, né? Porque o insensato é exatamente aquele que não presta atenção, que tudo que fazemos traz uma consequência, seja ela boa ou ruim. Né? A gente precisa lembrar que Deus não é o problema e nem é o causador, mas Deus é aquele que nos traz a solução. Né? Deus é aquele que está pronto, com as mãos estendidas. Diz um versículo que eu não lembro agora onde, que ele diz que as minhas mãos não estão encolhidas, né, para que não possa salvar. Então ele está com as mãos estendidas e pronto a nos socorrer. Isaías 45:22 diz: olhai para mim, sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Né? Então, vamos olhar para Deus, porque Ele é grandão, Ele é que faz maravilhas, Ele fez e faz, porque Ele tem todo o poder, aquele que criou todo o universo, toda a humanidade, Ele é que pode fazer, mas a gente é que não atenta para isso. Né? Então, a gente precisa entender que uma rosa, ela tem uma beleza maravilhosa, ela tem um perfume suave, gostoso, mas ela também tem espinhos. Assim é a vida da gente. A gente precisa ver a vida por uma ótica de gratidão, que a vida é maravilhosa, é bela, ela pode ter coisas maravilhosas para nos ofertar, mas ela também tem os espinhos e a gente precisa saber pegar na rosa para não ser furado, e se furar tem que curar, tem que cuidar para que seja curado o ferimento, né? Então a Bíblia também fala em Romanos 8:28 que tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus, acontece por um propósito, nada é por acaso, nada é sem propósito. Tudo isso que eu estou passando, tudo isso que você está passando tem um propósito. Então vamos atentar para Deus, esperar nele, mas fazer aquilo que tiver ao nosso alcance. Isaías 64:4, eu sempre cito esse versículo. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Então, se eu espero nele, mas esperar não é ficar de braços cruzados esperando um milagre, é fazer aquilo que eu possa fazer, incluindo orar, incluindo buscar a Deus, incluindo adorá-lo, incluindo falar sobre as suas maravilhas, lembrar a nossa alma que esse Deus é maravilhoso e que ele não nos abandona, que Deus é fiel, ele é justo. Em Deuteronômio, deixa eu ver aqui rapidamente, capítulo 32, o verso 4 diz assim: é a oração, é o cântico de Moisés. Acredito que depois de ter passado lá, né, do livramento do povo através dele, ele fez um cântico, né, e disse assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Louvado seja Deus. Ele é justo, ele é reto, então ele não faz nada por injustiça. Deus é reto. Nós plantamos e colhemos, mas ele está com as suas mãos estendidas, com as suas misericórdias que são renovadas a cada manhã. Deus é maravilhoso. Né? Então, ele libertou o povo do Egito, ele abriu o Mar Vermelho, ele abriu o Jordão para o povo passar, ele fez maravilhas e ele faz. Se eu for contar as maravilhas de Deus na minha vida, eu esticaria esse vídeo, esse áudio por muito, muito tempo. Mas no momento da aflição, a gente sempre pensa mais naquilo que estamos passando, mas que Deus nos ajude, que possamos pensar na grandeza de Deus e que isso que nós passamos para Ele é nada. No abrir e fechar de olhos, Ele pode mudar a situação, como disse lá em Daniel, Ele muda os tempos e as estações, Ele muda o curso do universo por mim e por você. A gente é que não presta atenção,
mas Deus é fiel, Ele cuida de nós, né? Como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, né? Vamos descansar na sombra dele, abrigados nele, lembrando a nossa alma todo o tempo a grandiosidade dos seus feitos, das suas maravilhas, das suas misericórdias, e assim ele cuida de nós. Que Deus nos abençoe. Um beijo no seu coração.